Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, 12 ao 18. Amém. Diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e servindo da vossa fé, serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor Jesus. Senhor, esta noite, Senhor, queremos confessar que nós não somos nada. Senhor, nós não somos ninguém, precisamos de Ti a todo momento. Senhor, por isso te pedimos o Teu sangue. Senhor, vem nos perdoar. Senhor, vem aspergir Teu sangue sobre nós. Senhor, nos tornar limpos e puros. Senhor Jesus, Senhor, esta noite vem ser com a boca de quem fala. Senhor, com o ouvido de quem ouve. Senhor Jesus, esta noite queremos receber mais de Ti. Senhor, mais do Teu perdão. Senhor, mais do Teu Espírito. Senhor, mais de Tua vida. Senhor Jesus, Senhor, queremos mais de Ti. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ele inicia esse versículo 12 dizendo assim, né? Então, é dessa maneira, né? Isto é, ele quer dizer, né? Essa é uma consequência de tomar Cristo como modelo. Né? Nesses versículos que nós lemos semana passada, que ele, no versículo 5, né? Que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aí ele começa a falar de Cristo como nosso modelo. Aí ele pode dizer assim, desse modo, vocês tomando Cristo, né, como modelo, né? Ele diz assim: amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença. Ele quer dizer assim: Cristo obedeceu dessa maneira, e eu sei que vocês também obedecem. Não no sentido de obedecer a Paulo, mas de obedecer aquilo que Paulo falava, ou seja, a palavra de Deus, né? No sentido de estar obedecendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então ele está querendo dizer que o Senhor era o modelo dos irmãos, né? Como hoje o Senhor deve ser o nosso modelo, deve ser e é o nosso modelo, né? Senhor Jesus. E aqui a gente vê, né, 4 exortações que Paulo dá para os irmãos, né? E a primeira exortação que ele dá é justamente nesse versículo 2, né, que é desenvolver a vossa salvação. Ele diz assim, que ele diz aqui no final do 12, né? Se muito mais agora na minha ausência, ele diz assim: desenvolvei a vossa vocação com temor e tremor, né? Nós sabemos que uma vez o Senhor nos salvou, quando nós nos entregamos a Ele, né, recebemos a vida de Deus, de Jesus em nosso espírito, então nós fomos salvos, né? Isso logo quando nós cremos, quando fomos justificados, né? Então isso é um tipo de salvação, é um dos tipos de salvação. Né? Tem mais outros 2 tipos, né? Tem 3, né? 3 tipos, né? Que no caso é esse primeiro, que é a salvação da culpa do pecado, né? Nós éramos culpados, nós éramos inimigos de Deus, né? Mas aí o Senhor veio e morreu por nós, nos justificou, né? Nos tornou puros, né? Na presença de Deus, né? Com sua morte e ressurreição.
Então nós somos justificados. E aí nós somos salvos da culpa do pecado. E aí nós recebemos essa filiação, né? E agora somos de Deus, né? Filhos, somos servos e temos que seguir a Deus. Então nós somos salvos, né, quando somos justificados da culpa do pecado, né? E também nós somos salvos, que é justamente isso que Paulo está falando aqui, que não está se referindo a essa salvação inicial, né, que o Senhor nos tirou do mundo. Então essa é a salvação que a gente fala que essa a gente não perde, né? Graças a Deus, né? Essa salvação nós não perdemos, né? Mas ele está falando aqui para a gente desenvolver a salvação. Então é a salvação do poder do pecado, né? O pecado ele ainda exerce um certo poder sobre nós, né? Isso vem com relação a gente sempre tem falado com relação àquela questão quando diz que temos dois leões, né? Um leão é o leão da tribo de Judá, né? Que é o Senhor, né? Que esse nós temos que alimentar. E lá em Apocalipse diz que tem um leão que ruge, que está ao nosso redor, né? Ao nosso derredor, né? Que é o inimigo de Deus e o nosso inimigo, né? Que espera para que alguém caia, que ele possa devorar, né? Então é o poder do pecado. Nós não somos isentos de fazermos e cometermos pecado, porque nós ainda somos pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores, né? Basta a gente se desviar um pouco do Senhor e a gente pode fazer grandes, pequenos, né? Nós cometemos pecado. Inclusive, João fala, né? Se dissermos que não temos pecado, né? Somos mentirosos, né? Então vai depender de qual leão eu vou alimentar. Se é o leão da tribo de Judá ou se é esse leão, né? Que anda ao redor. Esse pecado ele está diante de nós, né, Senhor? Então é esse poder do pecado. E isso é o que nós chamamos de santificação. É o que vai acontecer cada vez mais que eu, né, sigo a Jesus, invoco, busco, oro, né, ao Senhor, ando com os irmãos, ando com aqueles que buscam também o Senhor. Então há essa santificação e há esse desenvolvimento. É por isso que Paulo diz assim: desenvolvei a salvação, Senhor Jesus. Isso é um processo que dura a vida inteira. Nós não vamos nos livrar nunca desse pecado enquanto estivermos aqui. Senhor Jesus, se de repente eu tenho uma vida de santidade, minha vida inteira, né? Mas por algum momento da minha vida, né, eu me desvio um pouco do Senhor, né? Então posso voltar a cometer tudo aquilo que eu cometia antes de conhecer o Senhor. Então o pecado ainda tem um poder sobre nós. É por isso que nós temos que desenvolver a nossa salvação, nos santificarmos, né? Senhor Jesus. E também nós temos que o Senhor também veio nos salvar, né? Também da presença do pecado, né? E essa presença do pecado, né, nós só vamos nos livrar na ressurreição, né? Se nós morrermos e o Senhor nos ressuscitar, ou quando o Senhor voltar, nós estivermos vivos, né? Nós vamos ser glorificados, transformados. Então assim nós vamos nos livrar, né, da presença do pecado. Então nós temos, né, a culpa do pecado que o Senhor nos tirou logo quando nós cremos, né? Temos o poder do pecado que está em nós a todo tempo, né, nos rodeando, e nós precisamos crescer, desenvolver a nossa salvação nesse sentido aí, que é justamente a santificação. Precisamos nos santificar mais e mais, e naquele dia o Senhor vai nos livrar, nos salvar da presença do pecado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, ele diz algo. Capítulo 22, 11. Apocalipse. Ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então é isso que precisamos
fazer, né? Desenvolver a nossa salvação dessa maneira, né? Continue, o justo continue na prática da justiça, né? O santo continue a santificar-se, né? Então, e a gente vai fazer isso como? Na presença de Deus, né? Na presença do Senhor Jesus. E isso como eu disse, né, contínuo. Isso vai durar a nossa vida inteira. E no finalzinho ali do versículo 12, ele diz assim, ele diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação e diz assim, com temor e tremor, né? Senhor Jesus. Essa questão de temor e tremor é respeito e reverência. Nós temos que ter respeito e reverência, né? Temos que tremer, temos que temer. E temer, às vezes, até como em Apocalipse mesmo, né? Que diz que João caiu, né? Quando ele se virou, que viu o Senhor, ele caiu. A gente vê também Isaías, né? Ele, quando encontrou com o Senhor, ele caiu por terra, né? Moisés, né? Então, esses homens, né, que encontraram o próprio Deus, né, eles tiveram tremor e temor, né? Tiveram reverência. Então, nós temos que ter reverência. Temos que temer e tremer, Senhor Jesus. E o temor, no caso, é uma motivação interior, né? Nós temos que temer interiormente, né? Temer não da questão de ter medo, mas de reverenciar o Senhor, né? E essa questão de tremer é uma atitude exterior, né? Justamente o que aconteceu com esses irmãos, eles caíram, né? Hoje em dia, né, eu lembrei, não tem como não lembrar, né? Porque eu falei essa palavra, cair. A gente vê que tem algumas pessoas, né, que caem, né? Quando dizem que é algo do Espírito e cai, aquela coisa e roda e dança, né? Eu não queria falar sobre isso, mas estou falando. Então a gente vê que de repente você pode dizer, não, mas a Bíblia não diz que alguns irmãos, como eu até citei, né, caíram diante de Deus. Mas o que foi que esses homens ouviram, né? Inclusive o próprio Paulo, né, caiu, né? Quando a gente vê que há um resultado, né, que há uma palavra, que há algo forte, que há o próprio Deus ali, então nós consequentemente, né, iremos cair, né? Mas se você cair e olha ao redor, não tem nada, não tem nenhuma palavra, não tem nada de Deus, né? Por que cair, né? Por que caiu, né? Então nós temos que, a Bíblia também fala, né? Nós temos que provar os espíritos, né? O espírito, para saber se aquilo vem de Deus ou não. Então, se cair, né, que os irmãos caíram e tremeram e temeram, foi porque de fato eles viram Deus, eles ouviram a palavra de Deus, né? Senhor Jesus. Versículo 13. Senhor Jesus diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo sua boa vontade, né? Esse porquê aí é justamente a razão, né, desse crescimento, né? Porque aquele diz lá em Efésios, né? E isso ele com relação à salvação, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então aqui o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. Você tem que desenvolver a vossa salvação. E aí ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Nós estávamos lendo ontem Salmos, né? A gente lendo Salmos, e ele diz justamente isso de uma maneira assim mais clara. Eu achei até mais clara, né? Salmo 86, 11. Salmo 86, nós lemos ontem, o 11 e o 12, né? Amém? Ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Então a gente vê aqui que é Deus quem faz, né? Ele está dizendo: ensina-me, Senhor, né? Se o Senhor me ensinar, né? Aí diz assim: o teu caminho, né? Então eu andarei na tua verdade. Então é o Senhor que vem nos ensinar.
Quando a gente anda na verdade do Senhor, não é porque a gente de repente nós por nós mesmos aprendemos tudo e aí nós vamos andar nas verdades de Deus. Não é, mas é Deus quem nos ensina. Né? Ensina-me, Senhor. Né? Aí diz assim, e andarei na tua verdade. Né? Aí diz assim, dispõe-me o coração. Então é Deus que dispõe do coração de cada santo. Eu volto a lembrar na questão de Lídia, né, e do carcereiro, né, lá de Filipenses, quando a Bíblia diz assim, né, que Deus dispôs o coração dela, de Lídia, né, e o coração também do carcereiro, né, e inclusive de cada um de nós. Né, Deus dispôs o nosso coração para andarmos no seu caminho. Né, isso é maravilhoso. Né, então é por isso, sim, aí o versículo o 12, né? Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Então é Deus quem efetua em nós, tanto querer quanto o realizar. Né? Senhor Jesus. Então esse é o motivo, olha assim, porque Deus, né, efetua em vós. Então Deus é quem vai fazer com que nós cresçamos. Né? Deus é quem vai fazer com que nós desenvolvamos a nossa salvação, né? Então nós temos que estar perto de Deus, né? Quanto mais perto de Deus, então Ele vai desenvolver a nossa salvação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E essa questão diz assim, porque Deus é quem efetua, né? Ou opera. Né? No original seria, se a gente poderia traduzir também como dar energia. Deus é quem dá energia para que a gente possa fazer, né? Para que a gente possa orar, para que a gente possa pregar o evangelho, compartilhar, né? Testemunhar. Então é Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Deus é quem dá energia, né? Senhor Jesus. E esse querer, né? Deus é quem dá tanto o querer. Novamente a gente vê essa questão do interior, né? O querer é quando é interior, nós queremos, né? Quando nós queremos, então a gente faz. Mas esse nós queremos, né? Volta de novo para Deus, né? Deus é quem faz com que você queira, né? Senhor Jesus, precisamos sempre depender do Senhor, né? Por isso que a gente os irmãos, né? E nós sabemos, precisamos a todo tempo estar dependendo de Deus para que Deus faça com que nós queiramos, né? Então o querer é interior e o realizar é exterior, né? É aquela questão ainda do amor. Se nós amamos alguém, né? Só falar fica muito teórico. Eu amo fulano, eu nem conheço fulano, mas eu amo demais aquele cara, aquela pessoa, né? Eu amo demais. Aí a pessoa chega perto de você, você nem reconheceu porque ele mudou o cabelo. Então isso não é amar. Amar é algo prático. Não é só falar. Amar é algo prático. Nós temos que fazer. Então essa questão de querer não é só não tem que ficar no interior, mas precisamos realizar, que é algo exterior. Precisamos fazer, né? Senhor Jesus. Então é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, se o Espírito de Deus, né, está em nós, então ele vai nos vivificar. Ele vai nos dar a vida, né? É um versículo acima, alguns ele diz assim, se de fato esse Espírito está em vós, né? Então, se o Espírito de Deus estiver em nós, o Senhor vai fazer a gente querer e vai fazer a gente realizar. Efésios capítulo 2, versículo 10, Samuel. F2. Isso aqui ele está se referindo à questão de salvação, né? Quando o Senhor diz assim que
Nós somos salvos através da fé. E aí, quando ele diz no versículo 9, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz a questão das obras, né? Que as obras, não de obras para que ninguém... Bota aqui, Samuel, o 9. Ó, não de obras para que ninguém se glorie. Ele está se referindo à questão de obra, que a gente é salvo não pelo que a gente faz, né? Mas Deus em nós nos dá a salvação. Aí ele diz aqui, pois somos feitura dele, nós somos feitos por ele, né? Criado em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, as obras não vão nos salvar, mas as obras, né? Ele diz assim, nós somos criados para fazermos boas obras, né? Não é que eu tenha que buscar fazer algo bom, mas as coisas boas e as coisas, as pessoas, né? Alguém vai precisar de alguma coisa perto de mim e eu fui criado para isso, para ajudar, né? E diz assim, as quais, as obras, né? Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, até as obras que nós fomos fazer, Deus preparou. Então, precisamos apenas realizar, né? Deus efetua em nós tanto querer como realizar, né? Isso aqui ele está se referindo, claro, eu volto a dizer, à questão da salvação. Mas nós, a todo tempo, precisamos estar fazendo aquilo que Deus nos mandar, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E principalmente em desenvolvendo, né? Em desenvolver a nossa salvação. Todo tempo, desenvolver a nossa salvação. Senhor Jesus. Versículos 14 e o 15. Senhor Jesus. Então essa é a primeira exortação que Paulo dá, né? E que é desenvolver a salvação. Precisamos desenvolver a salvação nos santificando, né? Cada vez mais, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14 e 15 diz assim, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Então, o segundo exortação, a segunda exortação que Paulo dá aqui é fazer tudo sem murmuração ou contendas. Senhor Jesus. Então, quando ele a palavra aqui em destaque, né, seria o quê? Tudo. Fazei tudo. Então, isso implica na igreja, né, no trabalho, em casa, em todos os lugares. Né, nós temos que fazer tudo sem murmuração ou contendas, né, Senhor Jesus. E é interessante que, quando está lendo aí, a pessoa dizia assim, né, que murmuração geralmente é emotiva, a coisa da emoção. Então, isso é mais das mulheres, né? Das irmãs, de murmurar, de isso, aquilo, aquela coisa, né? Inclusive, eu estou trabalhando no lugar agora que é o que eu mais ouço é murmuração. Murmuração de uma, de outra. E isso eu pensava que era só entre um grupo de coisa, mas em todo lugar, e uma de outra, sempre há murmuração. Então, vem mais, proveniente mais das mulheres, né? E as contendas, né? É algo assim mais dos homens, né? Mais da questão da mente, de opinião, né? Então é coisa mais de mente, então é mais do homem. Então, tanto uma coisa como a outra, ele impede que a gente cresça, impede que a gente desenvolva a nossa salvação, né? Então, murmuração e contenda só faz a gente regredir, né? Senhor Jesus. E a gente vê essa questão desse murmuração e contenda, um contraste daquilo que ele logo no início diz, né? Assim, ou seja, como Cristo fez, né? Lá no versículo, aliás, né? O 5 em diante, né? Do capítulo 2, quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, né? Que houve em Cristo Jesus, versículo 6, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
Aí ele diz assim, né? A si mesmo se humilhou. Então, é um contraste imenso, né, entre essas murmurações e o que o Senhor fez. Né? O Senhor, ele era Deus, né, mas ele tomou uma forma de homem. E como homem, ele tomou uma forma de servo. E diz que ele morreu numa cruz. Né? Então, é um contraste enorme. Senhor Jesus. E ele também, quando Paulo diz assim, nessa questão dele, diz assim, né? E tornar-se filhos de Deus, assim, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele está falando não só na questão do povo lá, mas ele está se referindo lá também ao povo de Israel, no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz lá em Números, né? Algumas vezes ele diz que o povo era justamente essas palavras aqui, né? Que era uma geração pervertida e corrupta. Então ele estava dizendo, olha, não sejam como essas pessoas, nem sejam também como os próprios judeus, né? E vocês, né, são luzes para eles, né? Senhor Jesus. E ele diz aqui, nesse versículo 15, a gente vê 3 objetivos com que ele vem mostrar para que os irmãos fosse, né, assim, não tivesse essas murmurações nem contenda. O para quê, né? E o primeiro motivo, né, ele diz assim, para vocês não murmurarem nem ter contendas, ele diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Então, por que vocês não devem ter contenda nem murmuração? Para vocês serem irrepreensíveis, você não ter nenhuma repreensão, nenhuma reprovação. Né? E essa palavra também, sincero, pode ser traduzida como puros, né? Para que vocês sejam puros, né? Senhor Jesus. E ele também diz assim, a segunda, né, motivo, né, para que eles não murmurem, né, é para que eles se tornem filhos de Deus. Né? E não só filhos de Deus, mas filhos de Deus inculpáveis. Senhor Jesus, que não tem culpa, né? Senhor Jesus. E a gente vê essa questão de ser filho de Deus em Mateus 5, versículos 43 ao 45. Senhor Jesus. Mateus 5. Diz assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então nós temos que amar, né? Amar principalmente, né, os nossos inimigos. Quando nós amamos, quando a quem nos ama, né, isso é fácil. O próprio Senhor diz assim, né? Ele diz assim, que vou amar a quem você ama, isso não é tão difícil não. Mas você amar quem lhe odeia, amar quem lhe persegue, né? Isso é outra coisa. Então precisamos amar os nossos inimigos. E amar para quê? Para poder nos tornar filhos de Deus, né? Por quê? Porque Deus amou os seus inimigos, né? Então nós somos filhos de Deus. Então temos que puxar, né, ao nosso Pai. Temos que herdar as coisas do nosso Pai. Amar quem nos odeia, né? Buscar ajudar até aquelas pessoas, né? Senhor Jesus, como eu disse, né, a questão do amor, ele é algo prático. Não é só falar. O amor, ele é prático. Não é teórico, né? Senhor Jesus. E outro exemplo também nessa questão de ser filhos, né? De não ter murmurações nem contenda para se tornar filho. A gente vê outro exemplo na questão, nós conhecemos muito, na questão do filho pródigo. Né? O filho pródigo, quando ele sai de casa, né, ele não deixa de ser filho. Né? E o filho que fica em casa, o mais velho, também, aí a pessoa pode pensar, ele ficou, então ele é o filho. Mas se nós formos ver, nem o filho que saiu e nem o filho que ficou, eles agiam como filho.
né? Um estava distante, né? Me deu meu dinheiro, minha herança, que aí eu vou fazer o que der na telha. Então saiu. Então agiu como filho. E o segundo, o pai disse para ele assim: meu filho, você está comigo aqui, né? O que é meu é seu, né? Então você pode usar. E a gente vê que ele não usava. É tanto que ele diz assim: mas meu pai, eu estou aqui, eu nunca peguei nenhum um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Ou seja, ele não usufruía daquilo que o pai tinha. Ele não agia como filho. Ele não tinha, né, esse lado, essa questão de ser filho, de agir como filho. Então, nós não devemos ser como aquele que sai e nem aquele que fica dentro de casa e não conhece o pai e não desfruta das coisas do pai. Precisamos agir como filhos, né? Precisamos agir sem contendas nem murmuração, para poder nos tornar filhos de Deus, né? Amar os nossos inimigos. Senhor Jesus. Então, Paulo ele vem dizer isso, né? Para que eles se tornem irrepreensíveis e sinceros, se tornem filhos de Deus e culpáveis, né? Numa geração pervertida e corrupta, e diz assim, e também eles se tornem o quê? Os luzeiros. Eles brilhem, né? Senhor Jesus. Diz assim, de uma geração pervertida e corrupta, na qual, né, essa geração, vocês vão resplandecer como luzeiros entre eles, né? Esses luzeiros que Paulo está falando aqui, ele está se referindo como se fosse muitas luas, né? Porque a lua, nós sabemos, ela não tem luz própria. Eu não sei se naquela época eles sabiam que tinha alguns sóis, não sei. Mas nós sabemos também que alguns planetas, algumas estrelas que nós vemos, não têm luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Outras têm suas luzes, né, que são estrelas. Mas aqueles que são planetas que não têm luz própria, eles refletem a luz do Sol. Então, o que Paulo estava dizendo aqui, com relação a ele, diz assim, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, ele está se referindo como se fosse várias luas refletindo a luz do Sol. Então, o Senhor, ele é o Sol. E nós somos esses luzeiros, né, que vamos refletir a luz de Deus. Então, precisamos estar próximos de Deus, né, para não tendo contendas, nem murmuração, para sermos irrepreensíveis, filhos de Deus, né, e possamos também, né, refletir a luz do Senhor Jesus. Versículo 16. Senhor Jesus. Então, no versículo 14 e 15, né? Essa seria a segunda exortação, né? Fazer tudo sem murmuração e contenda. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Senhor Jesus. Então, como a gente poderia, né, sermos esses luzeiros e tudo mais, e para não termos murmuração? Eles assim, a gente tem que preservar a palavra na vida. Esse preservar aqui está incluindo o quê? Guardar, né? Falar, né? Pregar. Então, preservar isso. Você está fazendo com que essa palavra seja refletida nas pessoas, né? Para que, ele diz assim, para que no dia de Cristo, versículo dia de Cristo, quando ele fala aqui, que nós sabemos, né, que esse dia de Cristo é na volta do Senhor. Quando ele diz assim mesmo, versículo 9. Versículo 10, que fica melhor, né, para não ser ler tantos versículos. Ele diz assim, o 9 e o 10, né? Pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aí diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse é o dia do Senhor, é a volta do Senhor. Quando o Senhor volta, então, todo o joelho vai se dobrar. E aí Paulo está se referindo a esse dia que nós sabemos. E aí ele diz assim, né, que
ele, assim, eu me gloriarei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim, olha, naquele dia eu vou ver vocês lá, né? Naquele dia eu vou saber que vocês fizeram, né, aquilo que eu falei, saber que vocês foram obedientes. E nisso eu vou me gloriar, né? Quando eu ver todos os irmãos, né? Senhor Jesus, a gente sabe que quando a gente fala para alguém, né, do Senhor, a gente fala aí, como eu estava falando ontem, até eu compartilhei sobre isso, que a gente fala e a menina chega e diz assim, isso é muito complicado, né? Por mais simples que você fale, mas aí as pessoas acham complicado. Ou então a gente fala, até mesmo outra coisa que não seja do Senhor, mas aí a pessoa não faz como você falou, e faz até o contrário. Então você fica triste. Mas aqui Paulo diz que naquele dia, quando ele chegasse lá, ele visse os irmãos, então ele ia, como ele diz aqui, se gloriar. Graças a Deus, eles fizeram, né, o que tinha na palavra, né, Senhor Jesus. Então era isso que Paulo estava dizendo com relação a me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Serviu, né? Serviu para vocês aquilo que eu falei. Senhor Jesus. Versículo 17 e o 18. Senhor Jesus. Seria a quarta exortação agora. Então, essa quarta exortação ele pede para os irmãos alegrar-se com ele, né? Alegre-se comigo. Diz assim, o 17 e o 18. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, né, e congratulai-vos comigo. Então, essa seria a quarta exortação, que é alegrar-se com Paulo. E por que se alegrar? Né? Ele diz aqui, ó, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Lá em Números, capítulo 15, Samuel, ele fala sobre essa libação que é colocada em cima, né, do sacrifício. Né, o 4 e o 5, são Números 15. Muito bem. Diz assim, então, aquele que se apresentar sua oferta ao Senhor, que apresentar a oferta ao Senhor, por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou sacrifício. Então, alguém ia pegar oferecer um sacrifício, seja lá se fosse um animal ou alimento, porque também tinha para as pessoas que não fossem tão boas de recursos, né? Então, tinha várias coisas que eles podiam oferecer em sacrifício. Eles tinham a libação. A libação era com vinho. Ele colocava vinho, se fosse um animal, no caso, na cabeça do animal, e aí eles ofereciam em sacrifício aquele animal. Então, isso era a libação. Então, se o vinho fosse vivo, morreria com o holocausto, né? Com a oferta. E aí o que Paulo está dizendo é justamente isso, né? Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, né? Aqui, nessa questão, se ele fosse o vinho lá, né, colocado, ele ia morrer também junto com o holocausto, com o sacrifício. Então, a gente vê aqui, né, que até a gente viu em umas mensagens anteriores, eu falei, Micael falou, né, que Paulo tinha certeza que ele não ia morrer. Né? A gente vê em vários lugares também aqui, em outros lugares, que ele, assim, eu vou para lá, estar com vocês, né? Eu vou estar lá. Ele tinha certeza, porque ele já tinha apresentado sua defesa diante do César, né? Do lado do imperador, e ele sabia que ia ser solto. Mas, no entanto, né, tem uma palavra que minha mãe dizia, né? O futuro pertence a Deus. Então ele não queria dizer
bateu o pé e dizer que ia de fato lá, né? Ia ser solto. Ele sabia que a porcentagem era maior. Mas aí ele diz assim, mesmo se, né? Tem esse se ainda, né? Entretanto, mesmo que seja eu morto, né? Mas eu vou estar alegre. Mesmo que eu seja oferecido nesse sacrifício, né? E esse sacrifício que ele fala é justamente o que os irmãos fizeram, né? Ele diz assim, ó, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele está se referindo ao que os irmãos fizeram por ele. Então, mesmo se ele fosse morto, né? Ele estaria alegre. Por que ele estaria alegre? Capítulo 1, versículo 20 e o 21. Esses versículos são maravilhosos, né? Diz assim, Filipenses, né? Filipenses 1, 2, 20, o 20 e o 21. Diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ela diz assim, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Aí ele completa, né? Como é que Cristo vai ser engrandecido no corpo? Ele diz assim, quer pela vida, né? Ou quer pela morte. Então, se eu morrer ou se eu viver, Cristo vai ser engrandecido, né? E isso me faz feliz. Aí ele diz, versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, se eu estiver vivo, se eu estiver morto, né, Cristo vai ser engrandecido e eu vou estar feliz. Aí ele diz aqui novamente a mesma coisa, no 17, né, 2,17. Mesmo que eu seja morto, mesmo que seja oferecido por libação, né, sobre o sacrifício, ele diz assim, alegro-me e com todos vós me congratulo. Aí a exortação que ele faz, né, no 18. Assim vós também. Pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, a nossa vida, né, seja morto ou vivo, né, estamos com o Senhor. Né, nós nunca perderemos, né, porque ou morto ou vivo estaremos com aquele que venceu. Deus, né, Jesus, ele venceu. Né, hoje ele está assentado com Deus, né, nas regiões celestiais. E nós já vimos também essa mensagem de Efésios, né, que diz que nós também, né, e somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quer morto ou quer vivos, nós devemos nos alegrar, nos congratular, né, um com os outros. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.